Olá a todos e a todas, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Desde já queremos agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento. Nós somos da Apta Consultoria Júnior e viemos conversar um pouquinho sobre cuidados com a saúde mental do colaborador em tempos de distanciamento físico. Mas para iniciar, quem é a Apta, né? Você pode passar, Larissa. A Apta é a empresa júnior de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós trabalhamos com psicologia organizacional e do trabalho e focamos na área de gestão de pessoas. Nosso principal objetivo como organização é estar trazendo desenvolvimento nas pessoas, das organizações, a gente levar o cuidado para esses espaços, sempre pensando no colaborador e também nos gestores. Isso mesmo, gente. E como o Daniel já falou, né, como a gente trabalha com a psicologia organizacional, a gente trabalha diretamente com os colaboradores, com os membros das empresas. E por isso que a gente vai falar um pouco hoje sobre esse cuidado com o colaborador. E quem somos nós, né? Eu sou Larissa, eu sou atualmente a diretora de gestão de pessoas da APTA. Eu me chamo Daniel e atualmente sou diretor-presidente da APTA. Ok, pessoal, então o tema da nossa palestra, como eu falei, é cuidados com a saúde mental do colaborador em tempos de distanciamento físico. E aí o nosso principal objetivo com essa conversa é trazer uma espécie de psicoeducação, na medida que queremos apresentar alguns tópicos que ampliem o conhecimento de todos vocês em relação à saúde mental e como nós podemos estar refletindo sobre ela no nosso dia a dia e, claro, nas nossas organizações. Então, nós abordaremos alguns conceitos um pouco básicos e no final a gente vai falar um pouco sobre possíveis estratégias que a gente pode estar adotando como indivíduo e como organização. Logo nesse início, quero salientar, né, que cada pessoa, bem como cada organização, lida com a sua realidade de uma maneira diferente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com fórmulas mágicas, fórmulas prontas. Não estamos aqui para traçar um roteirinho exato do que você precisa fazer, mas são algumas ideias que a gente pode estar adaptando e, enfim, para trazer um pouco mais de reflexão sobre essa temática. Isso mesmo. E aí, primeiramente, a gente precisa conceituar o que é saúde mental, né? Segundo a definição da OMS, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente já vê que a saúde mental está dentro da descrição de saúde que a OMS nos dá. E aí, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa vários conceitos como ausência de doenças, bem-estar e tudo mais. E tá completamente certo, mas a gente vai um pouco além disso, né? O que é um marcador da saúde mental? E a gente precisa entender que a saúde como um todo, e principalmente a mental, ela é baseada em determinantes sociais. E o que são esses determinantes? Diversos. Condições sociais, culturais, econômicas, ambientais. É uma combinação de fatores. E envolve relação com família, condições de qualidade da água, do ar, relações de amizade, relações amorosas, ambiente de trabalho, educação, produtores de estresse, eventos de vida, estilo de vida individual, alimentação, atividades físicas e fatores internos também. E todos esses fatores que eu mencionei como exemplo, eles se somam e têm um impacto específico na nossa saúde mental. Por esse motivo, é importante salientar que a gente não pode comparar em uma régua pessoas e a saúde mental delas, porque tem vários fatores determinantes que contribuem ou não para a saúde mental. Esse conceito de saúde é muito importante porque a gente entende os mecanismos que afetam as desigualdades nesse sentido e afetam também no adoecimento mental, que não pode ser compreendido como só uma doença, mas como diversos outros fatores. Por isso que quando a gente fala sobre cuidado em saúde mental, a gente aborda tudo que pode deixar um ser humano em desequilíbrio. Então, uma boa saúde mental, ela contempla, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia e a nossa habilidade de manejar as adversidades e os conflitos de forma que o reconhecimento e respeito dos nossos limites e as deficiências, né, que isso pode causar. É importante a gente ver também que produtividade e saúde mental não se anulam. Quando a gente traz para o contexto de empresa, muitas vezes se fala sobre a produtividade exacerbada que prejudica a saúde mental. Mas, na realidade, quando a gente tem uma saúde mental
bem preparada, bem equilibrada, uma saúde mental estável, uma saúde mental boa, a nossa produtividade é elevada porque é uma decorrência dessa saúde mental boa. Então, isso foi um pouco do que é o conceito de saúde mental para que a gente possa, de fato, começar a nossa conversa. E aí, muitos de vocês podem ter se perguntado, né? Por que a gente resolveu usar distanciamento físico e não distanciamento social? Quando a gente traz distanciamento social, apesar da gente, de fato, estar distante socialmente das pessoas, a gente precisa entender que a gente não está distante socialmente ou a gente não precisa estar distante socialmente. A gente está distante fisicamente, mas os meios sociais, as formas sociais, as redes sociais, elas trazem essa aproximação social, mesmo com o distanciamento físico. Em muitas aulas do curso de psicologia, em muitas palestras, em muitas coisas, a gente ouve muito sobre isso, porque no começo da pandemia, muitas pessoas optaram por além do distanciamento físico, também exercer um distanciamento social. Então, muitas pessoas se isolaram, muitas pessoas, de fato, ficaram sozinhas por não entender ainda, por questões de ansiedade, por questões de saúde mental mesmo. Então, a gente optou por usar o termo distanciamento físico porque a gente vai falar muito sobre coletividade. A gente vai falar muito sobre estar vivendo em conjunto. A gente vai falar muito sobre o social. Então, para a gente não fazia sentido usar o termo distanciamento social se a gente não precisa estar distante socialmente. E aí, trazendo esse contexto pandêmico que a gente se encontra, temos a necessidade de aprofundar esse debate, né? Porque é uma situação de emergência mundial que expôs todo mundo ao sofrimento psíquico e as práticas de enfrentamento se tornaram urgentes. Durante uma pandemia, a gente geralmente está em estado de alerta, preocupado, confuso, estressado, com a sensação de falta de controle, porque é tudo muito incerto. E isso é uma reação normal diante de uma situação anormal. O medo e a ansiedade, elas são reações fisiológicas, que elas nos preparam para a situação de perigo. E aí um estudo levantado pela Fiocruz mostra que as reações mais comuns diante de um evento de saúde pública dessa magnitude, que é a pandemia, são alterações ou distúrbios de sono, alterações ou distúrbios de apetite, medo do adoecimento, medo de transmitir o vírus para entes mais vulneráveis, medo da própria morte ou morte de entes queridos e, consequentemente, reações de ansiedade, não receber suportes financeiros e também é esperada a sensação recorrente de impotência perante os acontecimentos, irritabilidade, angústia e tristeza. E em caso de isolamento, alguns dos sentimentos, alguns dos sentidos, eles são mais aguçados, como, por exemplo, solidão, desamparo, tédio, tristeza. Então é muito importante a gente entender o contexto que a gente está inserido para que a gente possa cuidar especificamente nesse contexto. Pois é, então são muitas modificações que a quarentena trouxe para a gente. Compreendemos que há toda uma crise econômica, de saúde, política atualmente, e aí pegando um pouco do contexto brasileiro, na verdade, pegando um pouco do contexto de trabalho, a quarentena exigiu que muitas empresas passassem por rápidas mudanças, né? A gente precisou ter uma adaptação muito rápida, teve uma mudança abrupta para o trabalho home office, e muitas empresas não estavam de maneira alguma preparadas para isso. E aí são várias questões que rondam essa mudança, claro. A gente pode perceber que a rotina muda totalmente, cria-se uma necessidade enorme de se reinventar, de se adaptar ao trabalho em casa, ter um controle imenso com os próprios horários, né, com as responsabilidades domésticas e profissionais, então a gente colocar isso na balança. Também tem questões sobre o relacionamento das pessoas com o seu espaço, se há uma adequação para as atividades profissionais, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso posteriormente. Então a gente percebe que o teletrabalho ele traz uma fadiga muito maior, porque ele requer uma atenção muito maior. Quando você para pensar, 2 horas de uma reunião presencial são totalmente diferentes de 2 horas de uma reunião virtual. A gente cansa muito mais rápido, a gente perde o foco mais rápido, por não ter esse contato humano. Então, para a gente falar sobre saúde mental, a gente precisa, antes de tudo, se atentar bastante ao trabalho também. O trabalho na nossa sociedade tem um local muito forte. Ele não pode ser desconsiderado na avaliação de um sujeito, porque existe uma relação muito forte entre o trabalho e a identidade do sujeito. O trabalho, muitas vezes, ele gera sentido na vida das pessoas, ele pode estar trazendo bem-estar ou estar trazendo mal-estar, né? Por isso que é muito importante a gente se atentar a essas modificações nas relações de trabalho. E aí, quando a gente pensa nesse período que a gente está vivendo, nesse contexto,
a gente percebe que ele está trazendo muita angústia, muito sofrimento, muito medo, muita ansiedade, né? Então, a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito bem atípico, que está trazendo está despertando esse sentimento de desamparo, de impotência, medo, incerteza. A gente percebe muito no mundo empresarial que falam muito sobre esse termo mundo VUCA. E eu confesso que eu não lembro exatamente o que a sigla significa, mas eu sei que uma coisa é certa, né? A vida ela é muito complexa, ela é sim complexa. E aí por isso que a gente trouxe também esses dois conceitos que estão aí na tela, que estão sendo bastante comentados, estão sendo muito mencionados nesse período, que é a ansiedade e o medo. Particularmente, eu gosto muito de trabalhar esses conceitos um pouco mais básicos, a gente pegar definições de palavras, então algumas definições mais básicas, porque elas nos fazem refletir, sabe? Elas desvendam algumas coisas, elas nos fazem compreender um pouco mais a realidade, principalmente quando a gente pega alguns processos do corpo humano. Muitas vezes a gente pega essas palavras e usa de uma maneira qualquer, sem entender de fato qual é o significado delas, né? O que elas significam para o corpo humano, qual é como é que elas se externam, enfim. Mas, assim, a ansiedade, antes de tudo, é algo inerente à condição humana, certo? Isso a gente pode destacar com certeza. E aí a gente sabe que diversos acontecimentos ou fatores podem estar agravando a ansiedade, ou melhor dizendo, elas podem estar trazendo impactos significativos, negativos, sobre a saúde mental das pessoas, certo? Ou seja, é compreensível que durante uma pandemia ela impacte negativamente. Mas vamos lá, vamos diferenciar a ansiedade e o medo. O medo, ele é uma resposta emocional a uma ameaça iminente. Ele é uma resposta adaptativa a uma ameaça ou a um perigo para manter a nossa segurança. Então, o medo, ele gera um alerta para uma ação de defesa, certo? Ele está muito relacionado ao presente. Ele é uma resposta orgânica do nosso corpo para essa ameaça ao nosso redor. Então, e aí a ansiedade, né, ela está mais associada a uma tensão muscular, a um estado de vigilância, a um comportamento de cautela. E ela está muito mais relacionada ao futuro, ok? É meio que uma tensão com situações que podem ou não acontecer. E então, a gente pode dizer que ambos processos são comuns, eles são inerentes às nossas vidas. Então, falando sobre tudo isso, onde é que está o grande problema, né? Por que falam muito sobre esses conceitos? Por que estão comentando bastante na quarentena? O grande problema se encontra exatamente nos excessos. Quando o medo, a ansiedade, eles nos paralisam, quando eles persistem mais que o normal, ou então nos impedem de reagir da maneira adequada às situações. E tudo isso gera bastante sofrimento físico e sofrimento mental. E aí, isso pode interferir diretamente na produtividade da pessoa, como também na satisfação da pessoa com a vida. Então, resumindo assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a ansiedade, ela não é nossa inimiga, certo? Muita gente pensa, eu queria eliminar a ansiedade, o medo, a raiva. A gente tem muito conteúdo hoje na internet que fala como dominar a ansiedade, como eliminar a ansiedade, e enfim, isso não vai acontecer, certo? Porque a ansiedade, ela faz parte da condição humana, de ser, claro. Em geral é assim, a não ser que você tenha algum transtorno, e aí o contexto vai ser diferente, mas ambos conceitos fazem parte da vida humana, ambos processos. Então, como eu falei, o problema está nos excessos desses processos, que aí no momento que ele extrapola, ocasiona no nosso adoecimento. Então, olhem só, né, isso é normal, é esperado que aconteça em um momento desses, como a Larissa já falou, né, são reações normais para tempos anormais, e como eu já escutei muitos professores falando, seria estranho não ter reações negativas nesse momento que estamos vivenciando. E o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não precisa entrar em desespero, como também eu não quero dizer, tá tudo bem ficar nesse estado de ansioso ou com medo. A ideia é que a gente compreenda esses processos para poder gerar mudança. A gente tem que compreender que são reações esperadas, certo? Precisamos reconhecer e acolher as nossas emoções. Pensar em de que maneira nós estamos reagindo a tudo isso. Como é que cada pessoa tem a sua forma diferente de reagir, certo?
a gente pensar como a gente está reagindo para que cada um possa traçar as suas próprias estratégias de cuidado. E aí, quanto mais a gente compreende esses fatores mais básicos, mais chances nós temos de minimizar os danos. A gente não elimina, né? A gente reduz, a gente minimiza. E eu não vou falar para vocês que, assim, sabendo de tudo, a gente consegue controlar inteiramente nossas vidas, as nossas emoções, as nossas reações. A gente aprende muito a lidar melhor. A gente, como eu falei, minimiza os efeitos desconfortáveis ou desagradáveis. A gente consegue gerenciar um pouco melhor nossas emoções por meio desse autoconhecimento. E a gente precisa entender que sempre na vida irão surgir situações que nós precisaremos lidar com as emoções desconfortáveis, né? A gente percebe muito que prazer e sofrimento fazem parte da vida, fazem parte da condição humana. E a gente não pode tratar assim com certa ingenuidade, trazendo discursos que vão eliminar por completo o sofrimento, porque ambas fazem parte da condição humana de ser. E aí você pode passar, Larissa. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas práticas de cuidado, né? Já que a nossa proposta aqui é trazer um pouco sobre cuidado. E é muito legal que a gente fale que a gente vai trazer para gestores, mas também para membros das empresas, porque a gente entende que a gestão de pessoas, ela é uma responsabilidade de todos. Todo mundo está rodeado de pessoas o tempo todo mundo tem seus pares, as pessoas que estão perto delas. Então, claro que o gestor ele vai ter alguns momentos que ele vai precisar trabalhar nessa parte mais especificamente, mas a gestão de pessoas ela é uma responsabilidade de todos aqueles que estão na empresa. E a gente vai trazer algumas práticas que a gente espera e sabe que são muito efetivas e que a gente usa muitas delas. E aí a primeira prática é conhecer cada membro e o seu estilo de trabalho. Quando a gente conhece o membro além do cargo. Eu me apresentei aqui como Larissa, diretora de gestão de pessoas. Eu me apresentei como eu e meu cargo. Mas quando a gente está falando dentro da sua empresa, você tem que conhecer o membro além do que ele é no cargo dele. O membro com o que ele faz, quais são as preferências dele, o que é que ele não gosta, como é que ele gosta de trabalhar. E aí você pode se fazer diversas perguntas. Seu membro prefere alcançar desafios sozinhos? Seu membro prefere que você esteja do lado dele ensinando ele como fazer cada coisa? Ele trabalha melhor em que horário? Qual a dinâmica familiar dele, principalmente nesse contexto de pandemia, né? E como responder a todas essas perguntas? Como conhecer esse membro mais profundamente? Existem diversas formas de conhecer o seu membro, mas a primeira, e que eu enxergo como mais efetiva delas, é o acompanhamento individual. Por que o acompanhamento individual? Porque quando você está ali, só você e o seu membro, é muito mais fácil que ele fale como é que as coisas estão funcionando, sem interrupções, sem um contato de terceiro, sem alguém que possa deixá-lo inibido. Então, reuniões 1 para 1. Ah, Larissa, mas vai demorar muito tempo para que eu faça reuniões 1 para 1 com todos os membros? Não é necessário. Reuniões 1 para 1 rápidas são extremamente efetivas e assertivas no que diz respeito a conhecer o membro. Porque elas são produtivas. O que é que você quer extrair do seu membro? Quais são as perguntas que você vai fazer para que você conheça ele um pouco mais? Quando você conhece ele, você entende ele. E aí você sabe quais são as demandas que vão ser possíveis de pedir, quais são os momentos certos para pedir essas demandas. E você vai conhecer, além de tudo, os limites do seu membro. Quando ele não está bem, quando ele está bem, quando ele vai estar fazendo uma atividade que não está fazendo bem a ele, quando ele está fazendo uma atividade que ele se desafiou, ele conseguiu, ele foi lá, superou os limites dele. E uma coisa muito importante é que nesses espaços de contato, você como gestor demonstre vulnerabilidade. Como assim demonstrar vulnerabilidade? Fala um pouco sobre você também, para que você se permita ser conhecido pelo seu membro e para que o seu membro possa se permitir ser conhecido. A psicologia fala muito, né, que uma das melhores formas de se receber vulnerabilidade em troca é demonstrando vulnerabilidade, é falando um pouco sobre você, porque a pessoa sente que ela está numa conversa, a pessoa sabe que ela não está ali só falando, mas que ela está recebendo e ela está podendo também ouvir um pouco sobre outra pessoa. Então, esses momentos de conhecimento de cada membro são extremamente importantes, não só para o seu membro, mas para você e para a sua empresa como um todo. Pronto. E pegando o próximo ponto, proporcionar espaços de integração.
A gente sabe que uma organização é formada totalmente por pessoas, cada um possui seu universo único, cada um tem a sua realidade distorcida da sua maneira, e às vezes fica difícil construir um relacionamento entre duas pessoas, não é? Provavelmente vocês já se deram de cara com pessoas que vocês não conseguiram criar uma certa afinidade. Às vezes isso ocorre porque a outra pessoa não parou para ouvir a gente, ou a gente não parou para ouvir o outro. Mas, enfim, existem diversas questões ao redor disso aí. E aí é muito importante que a organização se atente bastante a como está o relacionamento interpessoal dos seus membros, né? Claro que você tem que conhecer cada um, mas também você tem que fazer com que eles se conheçam. É interessante ter esses momentos de descontração, de integração, para que haja uma maior conexão de time, para que os membros possam se conhecer melhor. E aí existem diversas maneiras que você pode estar construindo esses espaços. Se você estiver numa empresa presencial, por exemplo, você pode ter espaços físicos que as pessoas podem se encontrar para almoçar juntas, para conversar, para tomar um café, ou então você proporcionar espaços dinâmicos de grupo para o pessoal se conhecer mais, alguns dinâmicas de quebra-gelo que chamam, né, check-ins, check-outs, antes e depois das reuniões. Você também pode ter momentos de happy hour com a empresa, e aí você é muito de usar a sua criatividade, e claro que cada empresa vai ter uma forma melhor para você realizar isso, então basicamente é isso. Até um adendo, né, sobre o que o Daniel acabou de falar. No começo da pandemia foi divulgada uma pesquisa falando um pouco sobre como os jovens estavam lidando com a questão do isolamento, e que muitas das vezes muitas não, 100% das vezes os jovens se reuniam para fazer atividades, para fazer projetos, para fazer reuniões, e eles não se reuniam para proporcionar esses espaços de integração, eles não se reuniam, ainda que distanciamento, ainda que longe, né, para ter momentos informais em que eles pudessem só conversar e só ter um momento de descontração. E aí, por isso, os jovens estavam se sentindo cada vez mais sozinhos, por mais que eles estivessem imersos em reuniões e em momentos com pessoas o tempo todo. Então, esses espaços de integração, eles são, de fato, muito importantes. E aí, trazendo também um outro espaço que a gente pode proporcionar, são espaços de escuta. Mas o que são espaços de escuta? Elas são ferramentas utilizadas em grupo, que contribuem para as pessoas olharem umas para as outras e perceberem como as outras são. Entra justamente no que a gente acabou de falar, da questão do alinhamento do time se conhecer. E não se conhecer só informalmente, mas conhecer um pouco do que de fato se passa dentro um do outro, né? E para as pessoas perceberem umas às outras que elas não são máquinas de entregar resultados e relatórios, mas que existe de fato uma humanidade dentro de cada um. A pessoa além do cargo, só a pessoa como ela de fato é. Esses espaços de escuta, eles promovem um momento de conexão do time exponencialmente e relembra que cada um ali é muito mais que o papel que representa na empresa. E aí os espaços de escuta, eles também permitem que as pessoas se relacionem em um lugar de mais cuidado e acolhimento. E aí, por quê, né? Porque eles podem expressar, ouvir opiniões sem julgamentos. E é um pouco da importância da vulnerabilidade, como a gente já falou anteriormente. Esses espaços de escuta, eles podem ser proporcionados através de rodas de conversa, através de momentos de reuniões de time, de reuniões com o time todo, reuniões de times específicos. E um grande desafio do espaço de escuta, e que é algo que precisa ser prestado atenção, é o desafio da vulnerabilidade. Ela é muito importante, como a gente já falou, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes atingem pontos, às vezes as pessoas estão sensibilizadas e atingem pontos que só podem ser tratados por um psicólogo. Então, dentro dos espaços de escuta, é muito importante ver até onde você pode ir, até onde o seu membro consegue aguentar de compartilhar, de estar falando, porque existem coisas que, de fato, são muito importantes a presença de um psicólogo. E existem muitos psicólogos que proporcionam esses momentos de espaços de escuta dentro das empresas. São os psicólogos organizacionais, alguns prestam consultoria. E aí é muito interessante esses espaços de escuta, porque quando a gente fala de cuidado físico, a gente pensa de maneira mais fácil em algum exemplo. Junta a empresa toda para correr num espaço, para ir na praia. Mas quando a gente fala de cuidado emocional, é mais difícil acessar de forma palpável, porque não é uma prática comum nas organizações, né? Mas apesar de não ser uma prática comum, é uma prática muito importante e que traz muitos benefícios para a sua organização. Exatamente. E aí, pegando um pouco do próximo ponto, o espaço adequado de trabalho ele é fundamental para uma boa execução de atividades
para que o trabalhador se sinta bem na organização, né? Essa variável, ela afeta diretamente no clima organizacional, então na satisfação dos colaboradores. E aqui eu vou separar em 2 pontos para a gente compreender um pouco melhor. Caso o colaborador esteja realizando, primeiro, né, caso o colaborador esteja realizando suas atividades em casa, em home office, é extremamente necessário que se tenha um espaço adequado, se possível, claro, com computador, com uma bancada, internet, uma cadeira confortável. É importante que se tenha uma organização muito boa das atividades profissionais, das domésticas, então, saber gerir muito bem o tempo. A gente fala também muito sobre compreender quais são os horários de trabalho, né? Tem o horário comercial e muitas vezes, como a gente está em home office, a gente acaba extrapolando isso. Então, é muito interessante que a gente consiga separar bem a parte profissional das atividades domésticas, para que a gente não misture tudo e acabe se embolando e, enfim, pode dar muitos problemas no futuro. Massa, massa. Gente, eu caí? Não, Dani, estou ouvindo normal. Certo. Só estou falando de home office e essas coisas acontecem, mas tudo certo. O segundo ponto é caso a empresa esteja realizando as atividades presenciais, certo? E aí é importantíssimo que ela garanta toda a segurança para o seu funcionário. E aí, quando eu falo em segurança, eu estou pensando muito no contexto que a gente está vivendo de pandemia, de contaminação. Então, o que eu quero dizer é que é importante que a organização ela garanta equipamentos de segurança. E aí, sejam eles o álcool gel, as máscaras, proporcionar, né, esse ambiente seguro e agradável para o seu colaborador. Porque isso, com certeza, pode acabar minimizando a ansiedade que ele tem. A gente sabe que as pessoas estão bastante medo em casa, então sair para trabalhar é sempre um desafio diário, né? E é o mínimo que a empresa pode fazer, é garantir que esse espaço esteja seguro e agradável para a realização das atividades. Isso mesmo. E até nesse primeiro ponto que o Dani falou, né, de quando estão em casa, se fala muito sobre a experiência do membro hoje em dia. E se sua empresa tiver um caixa disponível, por que não comprar um computador para a empresa que, por enquanto que a gente está no momento de trabalho em casa, esse computador fique com o seu membro que não tem um computador de qualidade? Por que não levar uma cadeira que está parada lá no seu escritório para casa de um membro que não tem uma cadeira adequada? Então, essas pequenas coisas, elas fazem total diferença na vida do membro da sua empresa. E aí, trazendo um pouquinho mais um outro ponto, é entender um pouco da jornada de desenvolvimento do membro, né? E aí a gente vai ter alguns pontos, mas os 3 principais são motivação, reconhecimento e feedbacks. Com a pandemia também vieram muitos problemas no âmbito do trabalho. Demissões, diminuição salarial, e isso causou muita ansiedade nas pessoas, isso causou muito medo, e o membro precisa entender como é que a empresa está nesse sentido. Muitas vezes, muitos membros eles estão o tempo todo à mercê de serem demitidos a qualquer momento, principalmente quando já estão acontecendo muitas demissões da empresa. Então, ele está ali na expectativa negativa, de que o próximo vai ser ele. Se sua empresa ela não está nessa situação, é bom que o membro saiba, é bom que o membro entenda que ali ele tem um ponto de estabilidade, ali ele vai ter um ponto que está tudo bem, um ambiente seguro. E a motivação, a gente já falou, todos os tópicos aqui que a gente falou são motivadores. Eles são motivadores que às vezes você nem está fazendo para motivar. Como que eu falei no tópico anterior. Deixar um mimo, deixar um notebook para o seu membro usar em casa. Mas isso isso é um motivador porque o membro sabe que a empresa está se preocupando com o desenvolvimento dele. Que ele importa para a empresa, ele faz diferença. E essa motivação ela pode acontecer de diversas formas, né? Como através de uma ligação. O seu membro não tá com produtividade legal, faz uma ligação para ele, procura entender o que é que está acontecendo. E o membro precisa ver o quanto ele pode se desenvolver dentro da empresa, onde ele pode chegar, o quão longe ele pode chegar. Isso traz motivação. Esse investimento nesse plano de carreira. Eu estou aqui, mas eu posso chegar até aqui. E o que é que eu vou fazer? Como eu posso chegar? Quais são as etapas? Quais são os obstáculos que eu superarei para fazer isso? É muito importante esse investimento na formação de lideranças. Esse investimento no desenvolvimento de cada um de seus membros.
As metas, elas podem ser não só obstáculos, mas elas podem ser estímulos se elas forem administradas da forma correta, se elas forem passadas como uma coisa positiva, como um benefício. Uma coisa muito interessante dentro da jornada de desenvolvimento do membro são trabalhos em grupo. Nesse contexto de pandemia, principalmente, o trabalho em grupo ele se tornou menos orgânico, ele se tornou menos natural. Então, quais são as ferramentas, quais são as formas que a gente pode incentivar esse trabalho em grupo? Uma coisa que a gente tem feito na APTA é abrir chamadas para que a gente trabalhe, cada um na sua coisa, cada um na sua atividade, mas juntos em chamada, que dá a sensação que a gente tem na nossa sala, que traz a sensação que a gente está trabalhando lado a lado. Que a gente olha para o outro e faz, você pode me ajudar nisso aqui? Você pode dar sua opinião sobre isso aqui? E a gente entra justamente nessa questão dos feedbacks, porque os feedbacks eles se tornam menos orgânicos também. Quando a gente está trabalhando junto, presencialmente, a gente olha ali para o trabalho do outro e faz, caramba, dá para mudar isso aqui, mas o resto ficou muito legal. Já no ambiente virtual, a gente não tem mais isso de forma orgânica. O feedback ele precisa passar por um processo a mais. E ele não deve deixar de ser dado de hipótese alguma. Devem-se criar formas de dar feedbacks. Seja fazer um formulário, seja criar reuniões mensais para que se deem feedbacks, seja providenciar um feedback 360. Existem diversas formas de tornar isso mais orgânico e mais organizado, mas que os feedbacks sejam dados. Os feedbacks são excelentes motivadores. E a última coisa, mas não menos importante, é o reconhecimento do membro. Muitas vezes o membro ele acaba uma atividade exausto, que ele deu 100% de si e ele não é reconhecido. Ele não recebe caramba, parabéns pelo seu trabalho foi muito bom. E isso é muito importante. Então, esse reconhecimento, ainda que virtualmente, ainda que você não saiba como foi o processo de criação, mas que você entenda como é que está o membro, veja qual é o trabalho que ele está fazendo, e aí a gente já volta para o nosso primeiro ponto de conhecer o membro e o que ele está fazendo, para que ele possa ser reconhecido de fato pelo que fez, para que o trabalho dos membros eles não seja um trabalho escondido, para que não seja um trabalho entre quatro paredes, para que ele seja de fato mostrado, para que ele seja reconhecido publicamente. Perfeito. E aí, pegando já o último ponto, é promover reflexões sobre o autocuidado. Esse ponto ele se encaixa bastante na jornada de desenvolvimento até. Ele fala muito sobre a gente levar essas temáticas para a empresa, né? Levar essa pauta sobre autocuidado. Então, convidar convidados, trazer convidados, psicólogos, ou então pessoas que conheçam bastante do assunto, para que possa ser passado esse conhecimento para os membros, né? Para demonstrar também que a empresa tem um cuidado especial pelos seus colaboradores e para que, de fato, a gente consiga construir esses ambientes mais saudáveis em conjunto. Eu disse que ela se encaixa com a jornada de desenvolvimento, porque na medida que a gente vai trazendo essas reflexões de autocuidado, a gente traz muita discussão sobre autoconhecimento. E aí a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai se desenvolvendo melhor, e, enfim, dá para construir algo muito legal com isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Larissa? Não. Perfeito. Então, pessoal, a gente está caminhando para o final da nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante os conteúdos que a gente trouxe. Quero lembrar, né, que a gente está vivendo um momento bastante difícil, atípico atualmente, e é muito importante que a gente se cuide e que nós cuidemos assim, dos outros também, da nossa organização, que nesse contexto de pandemia a gente possa, de fato, redescobrir as coisas que são essenciais para a gente. Então, o convívio social, a empatia, o outro, o cuidado de si. E eu gosto muito de uma frasezinha que eu escutei recentemente em alguma palestra online, que foi: façam o que vocês conseguem fazer, né? E valorizem. Valorizem as pequenas coisas, valorizem o trabalho do outro, como a Larissa falou, né? Sobre o reconhecimento. E é tudo isso. Queremos agradecer novamente. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato com a gente para conversar, para ter uma reunião com a APTA, para que a gente possa proporcionar alguma solução para sua empresa, para que a gente possa conhecer a realidade de vocês, aqui estão nossos contatos. E muito obrigado por escutarem a gente. É isso. Contem com a gente, contem com a APTA. A gente